Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e no dia de hoje nós vamos estudar, aprofundar, o nosso estudo, o nosso reconhecimento, nossa sensibilidade espacial, para revelar em nós o conhecimento da fonologia, né? Afinal de contas, o tom e a domesticação desse tom que se torna verbo, né? Verbaliza e constrói controle em nós, né? A partir dessas eflições, né? Existe uma correspondência que é denotável pela conotabilidade de nossas relações materiais, né? São as emoções que assinam nas células, né? A partir dessas contrações, que são assinaturas de carregar ações, dessas cargas. Então existe sempre existe uma mistura, um mixer, uma um mexidão, eu diria, em sentido nessa inscrição material que nós vivemos e acordamos para buscar organizações a partir dos nossos particípios, a partir das nossas gestões frasais. E por isso, conhecer cada uma desses pontos cada vez mais forte, a gente consegue empreender ao nosso sentido uma melhor saúde desses impulsos de vida, né? De realidade, de atrações. Então são coisas assim que cabem técnicas, que cabem áreas e caminhos de se chegar ao produto notável ou anotação de um produto, né? E esse produto que a gente está falando é a fonologia. Porque quando o homem lá atrás, na iniciação das suas configurações, né, buscando sobreviver em vida, gritou, esse grito lhe deu um valor. Esse grito foi cada vez mais sendo aguçado e representado em sua denotabilidade de gritar. Tanto é que esse ser, esse grito, gritou, e a partir desse gritar, desse verbo, ele começou a variar a sua habilidade de gritar, e para cada grito ele anunciou, denunciando esse grito, a modulação alfabetizada de gritar. Então, não existe só mais o A, e agora a gente tem o B, o C, o D. Só que a gente tem o universo dos gritos em expansão. Só que a qualidade dessa expansão exige um ponto de partida. Então, quando você pega esse ponto de partida e reconhece ele, você sabe o caminho de ida e o caminho de volta sobre essa organização, né? Você sabe das descendências desse grito. E a fonologia, ela estuda isso com todos os auxiliares disso. Existem partes na fisiologia humana que demonstram essa cavidade oral
e o trabalho que ela tem nessa modulação de gritar. Eu falo grito porque o homem precisou gritar muito para poder saber o que é falar, o que é harmonizar. Ninguém nasce falando, ninguém nasce se expressando harmonicamente, porque a harmonia ela é um instrumento de definição por vontade conjunta e não por vontade individual. Não é à toa que a gente tem vários órgãos em conjunto para formar uma harmonia, só que essa harmonia ela é auditoriada. O que é uma auditoria harmônica? Ela é viva, ela está sempre trabalhando a sua progressão de afirmação daquilo que precisa descobrir o que é harmonia. É uma pesquisa interior. E ao mesmo tempo, os tons entre nós são a maior ciência que o homem pode revelar no dia de hoje. É o tom, né? Então, o tom é a energia que ele consegue modular sobre a reação que uma causa produz efeito. E nós vivemos para produzir efeito nas outras vidas. Só que quando a gente produz um efeito negativo, a gente precisa descobrir que a gente está produzindo um efeito negativo. Então a gente precisa da verdade do irmão, mesmo que ele não consiga falar. E o tom, ele traz para nós. Quando a pessoa tá sofrendo, mas ela não, tá tudo bem aqui. Só que você olha aqui para a face dela e ela assim, não tá tudo bem, obrigado. Só que você vê, aí opa, é dever seu sobre tom desse mar de dores parar de causar efeito nessa pessoa. E é isso que muitas pessoas não conseguem ou insistem em desconhecer isso para se instalarem em uma construção de hiperforça para esse universo de tomadas diárias em forças de serviços, né? De servidões. Não é à toa que a gente vai para a escola sabendo de todas as matérias. A gente só vai na escola para dar a força precisa, porque a gente já sabe de todas as forças. Só que existe uma força que a escola precisa, a escola da vida. É a força precisa. E quem traz isso para nós é a fonologia, né? Existem cortes na auditoria desses sons que somente a harmonia precisa consegue dar ponto de positividade, ponto de preciosidade, valor, que é aquilo que você está programado para recorrer. Valor, capitalização. Então, esse valor é o que você permite aceitar que o outro, é o que te permite aceitar que o outro vale mais que você financeiramente e você não ataca o outro. Só que esse valor, ele se reproduziu, ele criou uma virosidade, né? Ele contaminou todas as áreas dos serviços e construiu na matemática um denominador de
acordos capitais, né? Então existe os acordes capitais dos consultores públicos, né, dos trabalhadores de diversas áreas, né, sobre o mérito que a consulta com esse seguidor de Jesus ou da harmonia ou da ciência lhe faz pagar nesse acontecimento, porque você também faz parte. Só que às vezes nem todos têm a mesma sorte, né? Mas até mesmo nisso a gente tem a obrigação, o dever de aceitar a sorte que a gente tem, porque sempre existe na nossa localidade de sorte uma equidade ou algo para entregar valor de investidores, de investimentos. Então você sempre será uma luz que conduz a nós todos, um dever. É o nosso dever reconhecer você. Sobre nós, sobre todos nós, não é mesmo? E é exatamente isso que o português investe há milhares de anos. É claro que com outros nomes, né? A linguagem, né? A comunicação, essa viagem do homem para o interior de si mesmo ou para o interior de outro ser, aprendendo o equilíbrio, o brilho da harmonia, da equidade harmônica, a eudaimonia, como diz Aristóteles, né? Bom, e a gente vai aprender fonologia sempre, em qualquer condição em que a gente estiver, porque a gente, para aprender a fonologia, a gente precisa negar a nós mesmos dizendo o seguinte: eu nunca saberei fonologia. E esse eu nunca, esse eu nunca vai instalar o dever. Esse dever, ele vai se tornar para você um vetor de saber. Porque só o dever que sabe que precisa saber. E isso é viver. Viver é precisar saber. Então, é isso que a gente vai instalar hoje, né? Você nunca saberá da fonologia, mas você vai sempre, você nunca vai saber, mas você tem o dever de procurar saber. E esse dever vai te levar à região precisa, vai te levar à precisão, e a precisão, olha só, vai fazer o milagre do eu nunca saber. Então, o eu nunca, ele vai saber pelo milagre do dever. Essa é o mistério de ser vivo, né? Porque, igual eu falei, você vai para a escola, mas você vai para a escola sabendo de tudo. O que a escola vai fazer com você? Ela vai fazer você saber do preciso, né? Então, ela vai fazer a precisão em você, porque você tem tudo o que precisa. Só que dentro de construções, né? Dentro de
conjuntos sociais, a gente tem que dividir-nos, né? Dividir-nos para sermos um. E essa divisão para sermos um, ela é o maior problema das nossas vidas. É o maior problema de todos nós. Por quê? É o maior dever que a gente tem, né? E aí o que acontece? Com o passar desses milhares de anos, né? E milhares de testes e ciências e seres humanos que morreram, dando suas vidas para nos harmonizar cada vez mais e nos dar peças melhores, esses danos com o passar dos anos, né? Esses danos nos trouxeram esses asas aqui, ó, esses vetores de atenções que são dentro dessa área, fonologia, né, o estudo dos sons que a gente consegue produzir, tanto pela boca, que é essa fonte de controle que a gente tem nessa cavidade bucal, quanto pelos nasais. Tem pessoas que não entendem, mas o naso, ele produz som. Tanto pelas mãos batendo, tanto pela atividade interior, que existem o coração, né? O coração. E, cara, isso aqui, ó, é uma expansão inacreditável, porque todo o seu corpo fala. Isso para nós é a tal da célula, né? Mas como que a gente escuta a célula? A gente pega uma arma, né? Um dispositivo técnico que nós fizemos, que é a cintilação. A cintilação, ela é capaz de transformar um sonzinho, um pontinho, em um pontão, um sonzão. Então a gente utiliza o ultrassom ou hipersom. E aí a gente tem a escala de um som. Então, de um primogênito, a gente consegue ver a descendência desse primogênito, né? Que é a cobrança da massa, né? A massa, ela cobre o primogênito, né? E aí ela revela para nós, em outro grau da escala, o que é mais importante, que é o princípio. O princípio dessa lógica, por exemplo. O princípio do DNA do som. O princípio do tom, né? Será que é um tom que revela dor, que revela prazer? Será que eu tenho que acelerar ou frear dentro dessa coisa que eu estou fazendo, dessa comunicação? Qual que é o meu dever nesse instante? E aí eu me torno preciso por acreditar nessa doação, né? E aí eu me transporto pela modulação fonética, que eu aprendo a escutar porque eu falo muito, ou porque eu me torno igual ao meu semelhante, assumindo um pontinho dele em mim e o cintilando a partir dessa rima que cresce. Então, se eu vejo Sol, Ré, Mi lá no meu colega, eu Sol, Ré, Mi, Sol, Ré, Mi, Sol, Ré, Mi, e eu consigo revelar o Sol, Ré, Mi do meu colega em mim, e eu consigo reagir, né?
na dimensão que talvez a harmonia permita, né, permita estabelecer uma relação positiva. Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de uma língua, analisando como sons, fonemas se originam e funcionam dentro do sistema linguístico. O foco da fonologia é entender como os fonemas são usados para distinguir o significado das palavras. Então, isso aqui é uma qualidade de som, né? É quando você consegue distinguir palavras, sons que são apresentadas com sílabas semelhantes, né? E dar significado para elas. É a direção, significação de palavras e como elas se combinam para formar unidades maiores, como sílabas e palavras. Principais aspectos estudados pela fonologia. Fonemas. A menor unidade sonora que pode mudar o significado de uma palavra. Por exemplo, em português, os fonemas P e B distinguem as palavras pato e bato. Então, apenas um fonema, que é o fonema aqui, ó. Apenas um fonema. Um fonema. Que é um elemento representativo. Um elemento representativo da modulação desse trajeto de energia, também reconhecido pelo nosso sistema como som. Apenas um elemento que imprime um biotipo de som, né? Um biotipo não, uma forma de som, consegue fazer a multiplicação, né? Então, a multiplicação, olha só, eu tenho essa palavra aqui, ó, sobre o ato. Eu tenho o ato e o P. Olha só, isso dá para minha vida a um pato, né? Agora, olha só, eu vou virar ele, né? Vou fazer isso daqui com ele, ó. E no mesmo recurso aqui, ó, de unidade, ó. E eu já vou ter outra forma aqui, ó, que vai desigualar isso, ó, desigual. Então, a pato, né? Mas o bato, ele é um fenômeno, né? Você tem aqui, ó. Você pega uma mão e bate aqui, ó. Pá. E aí a gente tem o... Então, tá vendo? Olha só como que a multiplicação em milagre de forma acontece sobre a inscrição desses elementos representativos que são imagens que representam sons, que são os fonemas, né? A gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem esse, a gente tem diversos, né? E alguns eles não representam som, mas eles representam uma certa ligação, né?
que são os assentos. Os assentos, eles ligam no som, ele se liga no som e faz uma certa modulação no som. Ele trabalha o som. Então isso é incrível. É incrível, porém você só vai acreditar que isso é incrível se isso der dinheiro para você. O seu cérebro, ele tá doseado em fome, tá doseado em respeito, em dinheiro das pessoas por causa da ambição comercial, que não é culpa sua, é culpa do sistema que lhe é tomado pela dança das comercializações. O seu coleguinha só tem uma mochila melhor que a sua porque o pai dele dança mais que o seu, entre aspas, né? Nessas danças comerciais. Então, isso lhe faz ser atribuído financeiramente. E é assim que o nosso cérebro capta, né? Então, como que você consegue crer, né, aprender nessa fonologia, se prender a isso, achar isso incrível? Porque isso é incrível. Mas você só vai achar isso incrível se você ganhar dinheiro para isso, se você ganhar respeito para isso, se você for chamado para atender uma questão disso. Entende? Então, como que você vai fazer isso? Né? Aí é que tá. Cada um tem um jeito. Né? O meu jeito é gravar vídeo. Né? É falar comigo mesmo, me alertar. Criar um incentivo alerta sobre isso, que muita gente sabe, mas muita gente ganha para isso, né? E eu não. Então, é um alerta. Eu sou obrigado a me receber, acreditar em mim. E quando eu digo isso a mim, isso é a maior riqueza que eu posso dar a mim mesmo, né? É me alertar, é falar assim, opa, ali tem um buraco, não vai por ali não, Abner, né? Senão você vai cair nesse buraco, né? E aí eu olho assim, cara, que informação valiosa é essa sua, Abner? Então, se eu for por ali, eu vou pelo buraco. Então, se eu desviar, eu vou deixar de cair no buraco. Então, isso se torna valioso para mim. Por isso, o espetáculo dessas unidades de valores começam a fazer essas conversões, né? Então isso começa a me dar prazer e me dar dinheiro, dinheiro no sentido de informações. A gente não vai na rua e compra informações, né? A gente compra alimento informado, né? Porque qualquer alimento mata a sua fome e logo você esquece do que comeu. Só que quando você compra um alimento informado, você compra uma história, você compra uma notícia para dar aos seus, você compra uma certa harmonia em suspensão histórica, você compra uma certa fama. Então você vive para comprar fama. E tudo bem, tá tudo bem. Não é uma droga viver por isso, né? Só que é isso, né? É informação. Porque, como eu digo, uma coisa é o alimento. Uma outra coisa é um X salada, né? Um hambúrguer, salada,
como que se chama? Ah, é, aquelas comidas performáticas. São alimentos decorados, históricos, consagrados, bentos. São coisas gastronômicas, entre outras. Só que você lembra do leite materno, cara? Né? Então, tem coisas aí. É alimento. Cara, a gente é incrível, né? A gente treina muito essa fertilidade para rir e brincar e gostar das pessoas que brincam com isso, como se isso não fosse deturpante, né? No sentido moral, no sentido da verdadeira essência que nos é uma emergência. E aí existem todos os patrocínios, argumentadores e criadores de argumentos tópicos, né? De fórmula, de estradas argumentativas para os seres aumentarem esses pontos de vendas argumentáveis sobre essa necessidade para caracterizar a face desse ser, desse indivíduo, nessa crítica de si mesmo, nessa autorrealidade, nessa autorrealização, nesse paraíso humano, né, individual ou até mesmo social, que faz você levantar. Né? Mas isso nada mais, nada menos do que é você trabalhando a dimensão que você agride nessa cultura, né? Então existe um ser agricultor de você que derrama em nós sobre as suas ações e reações, né? Sobre o seu estado de passagem, né? Assim como eu mostrei aqui, né? Nessa elementariedade aqui, ó. Então, acredite ou não, você sempre é um fonema entre nós. Até que você é. Aí aqui, esse aqui é uma escala, né? Que acentua você na gravidade desse espetáculo, que é a passagem do tempo. Então você tem a sua passagem em mãos, que é o tempo. Você tem o tempo em mãos. E você está dentro dessa escala. E agora, o que acontece? Quem sou eu? Quem sou eu, ó ser humano? Quem sou eu, ó área de valor? Área de valor. Quem sou eu? Aí a gente tem o filtro aqui, ó. Bom, então você, nessa escala, depende do seu movimento, da sua localidade. Então vamos pôr aqui, ó. Localizado e movimento, né? Então, quem sou eu? Eu sou um fonema e dentro desse fonema eu posso ter um movimento fonético de várias letras, né? Vários gritos. Então eu sou um grito. Grito em busca de harmonia. Esse sou eu. Esse grito em harmonia, a gente tem a energia alfa, beta, né? Agora, quando eu sou vários, né? Eu sou um conjunto. Quando eu estou em ação, eu sou uma sílaba. Sílaba em ação, né?
Então, quando eu estou trabalhando, várias partes de mim estão gritando. Então, eu tenho vários gritos. Olha só o que mudou. A gente colocou o S. O S, ele é um indicador de variação de unidades, né? Então, nesse caso, a gente tem vários gritos em você que saem de você. Então, a gente foi pro plural. Tá vendo o que é a cultura, né? A cultura é reconhecer isso. Então, a ação da sílaba também é você, só que você está se localizando em vários pontos e não só em um ponto. Então, vários gritos saem de você e você se torna uma sílaba. Também uma sílaba, gritos, em busca de harmonia. Legal? E o que são gritos? Gritos são são acidentes, né? Gritos são acidentes. Vários gritos são acidentes. São encontros, né? A gente pode chamar isso de encontros. Encontros em vias, né? Sabe quando um carro tá vindo daqui e um outro vem aqui? Esse encontro aqui grita, né? Dá aquele grito assim. Quando você tá andando no carro e o carro passa do lado, você sente... Dá aquele gritão assim, ó, de carro passando do lado. Tá, então tem você como um, você como vários, né? É a ação de você como vários. E agora a gente tem uma outra questão em você, que é você em silêncio, né? O silêncio. Cara, quando sua mãe te pegou no colo e fez você se silenciar, ela chorou pela primeira vez. E esse choro, por sua causa, você fez sua mãe chorar. Só que foi um choro de muita alegria. Foi um show para sua mãe. Ela pagou o ingresso da paz em você. Ela fez você se silenciar. Ela fez você se sentir essencial. Uma palavra. Nossa, cara, que foda, né? Então, o silêncio. A gente tem o grito, os gritos e o silêncio. O silêncio, ele é o maior movimento, que é o maior controle. Então, quando você tem o controle maior, né? Você imagina que você tá subindo aqui, ó. E aí você tá realizando uma atividade. Então, essa hipérbole da sua atividade, quando você consegue manter ela, você sai dessa zona aqui, ó, de derivação, ó, e você faz isso daqui, ó, você consegue voar. Voar, nesse sentido, é silenciar. Nesse sentido, é controlar. E sabe quando que o homem conseguiu se controlar? É quando ele passou a definir coisas. Então, a definição de coisas trouxe a segurança. E esse aqui é um luxo cerebral. Sabe por quê? Porque quando a gente se sente seguro, a gente entra no estado de paz, a gente dorme e sonha. Cara, a gente não tem coisa melhor que isso, né? Só que a gente tem várias drogas que transmitem esse tipo de informação cerebral, esse êxtase, só que é muito momentâneo.
Sabe, às vezes você dorme 8 horas por noite, mas o êxtase que você consegue segurar nessa noite é 1 hora em 8. Mas tem pessoas que conseguem dormir 8 horas extasiando. O que isso quer dizer? Tem pessoas que conseguem viver 24 horas em êxtase. É claro que eu estou assumindo uma hipérbole aqui, um exagero, para mostrar como que isso é o desejo de nós, né? Às vezes, se você quer uma bolsa cara, porque você acredita que com essa bolsa você vai viver mais tempos em êxtase fácil. Toda vez que você entrar no seu quarto e tiver aquela bolsa ali, ai, meu cérebro, tô em êxtase. Eu sou capaz de comprar uma bolsa cara. Estou em êxtase. Isso me deixa em êxtase. A mesma coisa, é o mesmo fenômeno que acontece com os doentes. Quando a pessoa sabe que já foi saudável e ficou doente, a coisa mais valiosa para essa pessoa é voltar a ser saudável, é perdoar-se, é obter o perdão. Não tem coisa mais valiosa que isso. Não tem, não existe. O cérebro não admite nada mais valioso do que o êxtase. O êxtase no sentido verdadeiro, né? Não no sentido de um produto artificial, porque eu posso colocar uma música aqui agora para tocar, eu vou me depender dessa música, ela vai me dar um êxtase de 3 minutos. Se eu colocar ela de novo, ela vai me dar um êxtase de 1 minuto e meio. Se eu colocar ela de novo, ela vai me dar um êxtase de 45 segundos. E aí ela só vai decaindo, meu êxtase, meu cérebro vai deprimindo e vai falando assim: uai, por que a música não tá me deixando mais feliz? Porque não é um êxtase verdadeiro produzido por sua ação, né? Por sua formatação diária. É um êxtase que é dependente, é uma droga. É o que acontece com os hambúrgueres fast foods. Aí é o que acontece. Então, o que acontece na sala de aula? Quando você recebe um ponto, você não fica emocionado, fala assim: caraca, eu consegui ver a verdade que é admitida socialmente pela investidura de milhões de antepassados que se desorganizaram sobre a aceitação dessas imagens e dessas formas de modulação sonora para trazer essa cerebração, esse êxtase no estacionamento cerebral, essa sinapse, essa rima que me traz ingresso e me faz valioso, preciso a ponto de responder certas questões, né? Porque nós não sabemos tudo, né? De novo a gente volta aqui, ó. Eu nunca saberei fonologia, nunca. Eu estou instalando o dever de saber, porque a procura do saber me faz preciso de saber. Então, quando eu preciso de saber, o meu organismo, ele trabalha emulsitivamente, ele não se contrai, ele não se endurece dizendo, eu sei e pronto, acabou. Ele se contrai, ele faz a célula modular o saber que é preciso para esse ser que nunca saberia saber se ele deve acelerar ou se ele deve frear
nessa contração celular, nessa estação de movimentos. Então a gente vai fazer questões de vestibular nessa a série. Isso aqui vai ser uma série de vídeos que vão levar a gente a responder. Isso aqui é um comércio, tá legal? A gente vai abrir uma loja aqui, ó, nesse meu canal, e essa loja vai procurar dar elogios para nós sobre forma de relacionamentos com as dimensões de todos aqueles profissionais que se organizaram na construção de questões, né? Fizeram questões para nós. Eu peguei aqui alguns filtros, né? Eu pus a banca FGV, né? Que é um banco de dados de questões de uma organização de concurso público. E tem várias bancas nesse banco de dados e tal. E várias matérias aqui sobre esse assunto. Aqui, ó. Combinações de fonemas, estrutura silábica. E eu não sei nada disso. Eu não sei. Só que eu vou procurar saber. Certo? Fazendo questões de vestibular. Então vamos lá, vamos fazer a primeira questão e dar uma virada na nossa vida, né? Observe a seguinte frase: a UERJ é uma grande universidade e está entre as melhores do país, segundo as pesquisas. É sempre bom falar bem de nós mesmos, né? Quando a gente olha para o espelho e a gente olha assim e fala assim: nossa, que rosto bonito. Nossa, como eu estou lindo. Nossa, eu me aceito demais. Todas as nossas células, elas ficam assistindo o show como é num cinema, como é em um estádio de futebol. Quando a gente para elogiar a nós mesmos, a gente está elogiando todo mundo. Todo mundo. Porque todo mundo participou dessa beleza, né? É claro que eu sou o primeiro, a primeira via dessa desse controle, né, dessa administração. Porém, todo mundo tem a sua ligação, né? E aí, quando a universidade ela vira e fala assim, é uma grande universidade entre as melhores do país, ela de certa forma faz isso, né? Mesmo com todas as pesquisas que são vendáveis, né? Mas, tudo bem, isso é legal. A leitura dessa sigla tanto pode ser feita por soletração, como pode ser feita como um vocábulo. A UERJ é uma grande... Não, acho que não. A UERJ é uma grande. Toda sigla incluída num texto deve ser desenvolvida entre parênteses colocados após o seu emprego. Não. Nessa sigla deveriam ser colocados pontos após cada letra maiúscula. Também não, é uma questão de sigla. Leitura. Nesse caso, a UERJ. Peraí. UERJ. Tá vendo? É difícil.
Essa sigla deveria incluir outras letras para torná-las mais facilmente pronunciáveis. Caso houvesse necessidade de separação silábica da sigla ao final de uma linha, a única forma possível seria o URJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então vamos analisar aqui, ó, de novo. A leitura dessa sigla tanto pode ser feita em soletração, URJ, ou como pode ser feita como um vocábulo. A UERJ é uma grande... Essa aqui até pode, né? Pode sim, porque eu posso falar assim, ó. A UERJ é uma grande universidade. Ou a URJ é uma grande universidade. Na minha forma de pensar dentre as questões possíveis aqui, eu acredito que isso aqui pode. Vamos lá. Toda sigla incluída num texto deve ser desenvolvida entre parênteses colocados após o seu emprego. Sobre isso eu não sei. Não sei se todas devem ser colocadas entre parênteses. Nessa sigla deveriam ser colocadas pontos após cada letra maiúscula? Pontos? Não, né? Segundo a minha atividade de leitura, isso aqui eu não me é aceito, né? Não me é certo. Essa sigla deveria incluir outras letras para torná-las mais facilmente pronunciáveis? Não, né? Não deveria. Caso houvesse necessidade de separação silábica da sigla ao final de uma linha, a única forma possível seria o URJ, separação silábica. Da sigla URJ. A única forma, essa questão aqui me deixa um pouco desconfiado, né? A única forma. Então, realmente pode, né? É claro que quando eu li a primeira vez, eu falei, UERJ, UERJ. Mas existe até para ler, né? Até para usar o vocábulo, assim, existe uma certa ética. Uma ética de chegar ao ponto, né, comum. Respeitar um pouco as regras. Tá, vamos fazer a questão 2. As palavras caminhar, homem e dissimulado possuem, respectivamente, fonemas. Então, uma questão que pede fonemas. Contar fonemas. Letra A. Caminhar. 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 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Só que o fonema são os sons. Fonemas aqui, ó. Fonologia. Fonemas. Espera aqui. Fonemas é a menor unidade sonora que pode mudar o significado de uma palavra. Então vamos pegar aqui, ó. Fonemas é a menor unidade sonora que pode mudar o som de uma palavra. Por que a gente está frisando isso? Porque por causa do seguinte. O som, quando a gente tem duas palavras, duas letras juntas, elas podem ter somente um som, dependendo, né?
dependendo das letras, né? K, K. É um som só. K, mi, K, Cami, mi. Aqui tem dois, né? Caminha. Nha. Aqui tem dois. Não. Ca. Cami. Nha. Aqui tem três. Se não me engano, são seis. Sete. Tá falando que é sete. É, talvez tenha sete. Eu que não estou sabendo. Vamos lá. De novo. Caminhar. Ah, tem o R também, né? K. K. K aqui é só um som, não é? Som K. Som de K, né? Mi. Cami. Cami. Mi. Min. Emin. Ah. 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 Caminha. Então a gente tá escutando aqui o K, o M, caminha, caminha, ah. Então existem 7 fonemas trabalhando aqui nessa palavra. É difícil, não é fácil não. Vamos treinar outra palavra aqui, ó. Homem. 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 Aqui tem um, né? Três, né? Eu veria aqui 4 fonemas. Sete, quatro, homem. E vamos ver dissimulado. Dissimulado. Ó, dissimulado. Três. Três. Até aqui eu contei 4, né? Aqui eu contei 4. Dissimu 2. Mula 4. Mais 4. Do mais 2. 10. É, escutei isso aqui, ó. 7, 4 e 10 fonemas. É um exercício que nos faz um pouco pessoas aberrantes, né? É como se a gente tivesse numa vibe de colorir com giz de cera, né? A gente. Mas é um exercício que às vezes, com o passar do tempo, vai ficando comum você ver o K
E aí saber que K é igual a um fonema. O é igual a um fonema, né? O SS aqui, ó, é um fonema. SS. E aí você vai conseguindo cada vez mais ter essa técnica de fonética entre os espaços, né? Entre as palavras, né? Qualidade essa fonológica, né? Em muitos textos escritos, ao chegar ao final da linha, somos obrigados a separar palavras em sílabas. Assinale a palavra a seguir que está corretamente separada em sílaba. Então vamos lá. Separar em sílaba. É uma ótima atividade, é uma ótima atividade no sentido médico dos sintomas em investigação, né? Por causa do poder que a palavra tem no sentido da dor, né? No valor da dor. A gente consegue cortar isso. Mas isso aqui a gente precisa de treinar, separar em sílaba. Vamos lá. Assinale a palavra a seguir que está corretamente separada em sílaba. Carrinho. Carrinho. Carrinho seria o seguinte, ó. Car. Só que em vez de separar o car, a gente tem que pegar emprestado um R, ó. Carrinho. 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 Carinho. 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 Carrinho. Acho que é assim, carrinho. Pera aí, cara. Socorro. É difícil. Socorro. 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 Não, letra B não. Letra A. Letra B não tá certo. Letra C. Pneu. 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 Pneu não separa, né? Pneu. 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 Pneu não separa. Acho que não separa. Pneu. Vamos lá, letra D. Palhaço. Palhaço. Pá. Uma sílaba. Palha. Outra sílaba. Lha. Três sílabas, né? Passo. Então letra D também não é. Letra E. Machado. Machado. Como seria machado? Seria uma sílaba. Chá. Três sílabas. Machado. Não é então. O que acontece?
Uma sílaba só é uma sílaba quando tem uma vogal e uma semivogal. Ou uma consoante, né? Vogal consoante. E aqui, ó. P não é uma sílaba. Então, logo, não é. A que tá correta é o carinho. Quando a gente... Essa aqui dá um pouco de dúvida, né? Porque a gente tem que separar os dois R's. E aí a gente separa os dois S. Na hora que a gente vai ler essa separação, quando a gente dá vida para essa separação vocal, no sentido da vocalização, olha só. Carim. A gente tende a chamar o N para esse ri aqui, ó. Carim. Oh. Só que a gente não chama o N porque aqui já forma uma sílaba, né? E esse O aqui, O, ele precisa desse N, O. Carinho, para formar uma sílaba. A gente não tem a sílaba Ro. O NH ele precisa, né? Questão 4. A menor unidade dotada de significado em uma língua é chamada de... Essa aqui a gente sabe, né? Morfema. Menor unidade é o grito. Dotada de sentido, de significado. A gente pode falar o grito, ou a gente pode falar o morfema. Sabe quando você tá andando na rua assim, ó, distraído e de repente alguém vira, você significa esse o, né? Ele, oh. Existe uma decodificação cognitiva sobre esse elemento sensitivo da narrativa de um apelador, né? Oh, ei, pss, pss, pss. Alpecil aí, ó. Pss, pss, pss. Oh. Então, isso isso são gritos, né? Só que se a pessoa virar AK, aí talvez seja um morfema. Não, um fonema, na verdade, né? A gente tem um morfema e tem um fonema também. Questão 5. Assinale a opção em que os 3 vocábulos estão grafados de forma correta. Então agora a gente está na grafados de forma correta. Letra A. Caixa. Caixa ou caixa? Caixa. Tá certo, né? Rebaixar. Rebaixa. Opa. Tá com X, né? Rebaixar. Mexer. Mexer. Mexer tá correto. Se eu não me engano, o caixa tá correto. Só que rebaixar, eu acho que não é com X. Posso estar enganado. Xícara. Opa. Xícara. Chuchu. Chuchu. E mexerico. Mexerico. Vamos lá.
Xícara. Xícara parece que tá correta, né? Xícara, chuchu tá correto. Agora, o mexerico. Mexerico. Eu não sei se é mexerico que fala. Não é mexerica que fala, não. Acho que tá errado, mexerico. Xícara. Xarope. Xarope. Enxova. E cachumba. E não é enxova. É enxova mesmo. E encharcar. 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 Enxar... Encharcar parece estar correto. Enxova. Acho que tá correto também. Xarope. Xarope, acho que com CH, né? Acho que é xarope. Vamos lá, letra D. Engraxar, enxoval e cachumba. Engraxar. Enxoval e cachumba. Cachumba tá certo. Enxoval. Enxoval também. Engraxar. Parece que essa aqui é correta. Todas estão corretas. Vamos ver. Puxar. Lixeira. Lixeira correto. Enchente. Essa enchente. Enchente. Puxar. Não é com CH, não. Puxar. Talvez puxar seja com CH. Vamos ver se eu tô certo. Não. Tem alguma palavra aqui errada. A certa seria xarope, enxova e encharcar. Vamos por aqui. Xarope com X. Enxova com CH e encharcar com CH. Ok, agora vamos ver as erradas aqui. Ó. Mexer. Letra B, xícara. Xícara é com X. Engraxar é com X. Cadê, ó? Engraxar. Seria assim, ó. Engraxar. E enchente com CH. Enchente. Xícara. Aqui o que tá errado é isso aqui, ó. Xícara. E mexer aqui. Mexer é com. Não, peraí. Mexer é com X. Mexer. Xícara. Chare. Puxar. Enche. Então ficamos com essa. Hum, hum.
Olha só, questão da FGV, viu? Uma banquinha boa essa. O cacofato é uma construção em que a união da sílaba final de um vocábulo com a sílaba inicial do vocábulo seguinte provoca o aparecimento de um som desagradável, ridículo ou grosseiro, como ocorre na seguinte frase: cacofato. Cacofato. Som grosseiro. Um sonoro ruidoso. Seria uma desafinação, né? Vamos usar aqui, ó, o adjetivo ridículo. Cadê ridículo? Vamos lá, letra A. Já que tinha dinheiro, já que tinha. Já que tinha. Olha só. Seria isso daqui, não seria? Uma jaquetinha? Dinheiro podia comprar o carro. O que você achou desse cacofato aqui? Achei ridículo, já que tinha. Mas vamos ver os outros aqui. Que tudo quer, nada alcança. Quem tudo quer, nada alcança. Quem tudo quer, nada alcança. Quem tudo, tá? Quem tudo, né? Tá muito quente. Tá quentudo. Tá tudo quente, né? Quentudo. Vamos ver a letra C. Como falou o chefe, todos devemos trabalhar. Como falou o chefe, todos devemos trabalhar. Então, como falou, né? Assim, o chefe falou. Esse como falou não tem tanto problema assim, não, mas é um pouco. É um pouco. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo. Nem tudo. Esse nem tudo, ele começa a dar um certo desvio. Essas duas expressões aqui é como se elas chegassem no limite, né? Como falou, nem tudo. Existe uma certa visão sobre isso. Quero que tudo se exploda. Quero que tudo se exploda. Não existe aqui uma cacofonia, um cacofato. De novo, ó. União
da sílaba final de um vocábulo com a sílaba inicial do vocábulo seguinte. Vamos lá. E aí a gente pega aqui, ó. Já que. Quietinha. Quietinha. Aqui, ó. Não sou ridículo. Muito ridículo, né? Ó, a gente tem a quietinha. Já quer. Já quietinha. Né? Esse quem tudo quer. Quem tudo. Em tudo. Não. É menos, né? Eu diria esse em tudo. Quem tudo. Em tudo. Em tudo. É, eu dentre essas duas eu acho a letra A mais bizarra, né? Que questão louca, né? Vamos fazer mais algumas aqui. Questão 7. Comparando as palavras, verificamos que vexame, então comparação. Vexame, vexame, em exame, exame e qualquer outra. E sexo. O que a gente verifica aqui? Vamos verificar alguma coisa. A letra X mostra dois fonemas distintos nas três palavras. Vexame, 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 exame, sexo. Não, na verdade são três, né? Vexame, exame. O primeiro é o CH, vexame. O segundo é exame. O segundo é Z. E o terceiro é sexo. 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 Quisso. Quis. Mais ou menos assim. São três. Letra A tá errado. Letra B. O X apresenta equivalência, respectivamente, a CH, X e SS. Sexo. 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 Eu não sei se é SS ou é Kiss. É, Kiss ficou meio estranho, né? Sex. Será que é SS? Vamos ver as próximas. Há um mesmo fonema nas duas últimas palavras. A gente já viu que não. Em sexo ocorre uma letra equivalente a dois fonemas.
Essa aqui tá certa, né? Como que a gente fala? Cesso? Não, sexo. Então esse X aqui, ele tem valor de 2 fonemas. Sexo. Isso. Tipo um kiss. Vamos ver a letra E. No uso de X, ocorrem 2 fonemas em vexame. Vexame. Em uso de X, ocorrem 2 fonemas em vexame. Vexame. Não. Só um. Chame. É o sh. Vamos analisar de novo a B e a D. O X apresenta som respectivamente XH. Não, né? Acho que é a letra D mesmo. É exatamente a letra D. Questão 8. Entre as pares de palavras abaixo, assinale a que mostra uma pronúncia equivocada. Pronúncia equivocada. Vamos ver aqui, ó. O que é uma equivocação? Equivocada. O que é? Equivocada é a forma feminina do adjetivo equivocado, que significa enganado, errado ou contém erro. Então vamos aumentar aqui. Equivocada significa enganado, errado ou que contém erro. Sobre o quê? Sobre a pronúncia. Letra A. Hieróglifo, glifo ou hieróglifo. Entre as pares de palavras abaixo assinale que mostra uma pronúncia equivocada. Hieróglifo ou hieróglifo. Hieróglifo. Vamos escrever. Hieróglifo ou hieróglifo. Hieróglifo. Quando a gente introduz o acento no O, a gente cria uma certa pausa tonática, né? Pausa tonática, não. Pausa. A gente aumenta, a gente modula o som aqui, ó. Hieróglifo, hieróglifo. Quando a gente fala hieróglifo, hieróglifo, hieróglifo ou hieróglifo, hieróglifo. Só que dificilmente passa percebido esse acento, né? Esse aqui é uma discriminação que são para poucos, né?
Não tô incentivando a discriminação para outras coisas. A gente tá falando para gêneros, por exemplo. A gente tá discriminando aqui, ó, a falta de acento. Ah. Gratuito. 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 Ou gratuito. Gratuito. Mais uma vez aqui, ó. Tem um acento, ó. Gratuito. Gratuito. Ou gratuito. Gratuito. Letra C. Projétil ou projétil? Projétil ou projétil? Projétil ou projétil? Projétil. Tio ou projétil. Ó, vou discriminar esse aqui. Projétil, projétil ou projétil. Olha, não existe um sobre essa relação. Essas aqui estão mais amênoas do que essa aqui, ó. Né? Mas ainda continuam, né? Repetiu, repetiu, repetiu. Ah, legal. Repetiu, repetiu ou repetiu. Repetiu ou repetiu. Repetiu ou repetiu. Repetiu ou repetiu. Essa aqui tem um erro. Bêbado ou bêbado? Bebedo. Bebedo. Ou bêbado. Bebedo. Bêbado. Entre os pares de palavras abaixo, assinale o que mostra uma pronúncia equivocada. Bebedo ou bêbado? Pronúncia equivocada. Contém erro. Ó, repetiu ou repetiu. Repetiu. Aqui tá faltando uma letra, né?
repetiu. Aqui contém um erro, né? Se eu não me engano, aqui tem um erro aqui que a palavra repetiu, assim, ó, repetiu. Repetiu. Vamos ver aqui, ó. Repetiu. Aqui, ó, repetiu. Agora, não só tá faltando acento aqui, ó. Falta acento. Né? Aqui, ó, acento. Mas às vezes, mesmo faltando o acento, a gente não discrimina, né? Passa despercebido. Com acento ou sem acento. Agora, esse repetiu, né? O que que acontece? A gente também aqui, ó. Esse aqui também continua faltando acento para réptil. Só que o que acontece? A gente aciona um equívoco, né? Repetiu. Aqui e aqui. Bebedo. Esse bêbado aqui, ele tem um erro grande, né? Bebedo. Bebido. Bébado e bebido. Bebido. Eu marcaria essa daqui. Essa então eu não entendi. Gratuito. Vamos ver o que a pessoa tá falando sobre essa aqui. Gratuito. Eu tentei entender aqui, mas também. Cara, ele trouxe uma lista enorme. Da onde que. Não é ridículo. Tem um. Tá vendo? Você viu ali o comentário da pessoa? Ela. Ela não entendeu que tem um valor isso daqui. É só porque a pessoa não tá ganhando dinheiro pra isso ainda. Né? Vamos ver aqui. Não, vai ficar. Pegar aqui. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte aqui. Ai. Tá. A gente tem essas listas aqui, ó. Projétil. Não tem gratuito aqui. Que... vamos perguntar o chat aqui, ó. O que significa essa lista? Lista.
Mostra pares de palavras da língua portuguesa com grafias ou formas diferentes e a intenção é comparar o que é considerado correto, aceitável ou perfeito, conforme a norma culta e o uso moderno. Essas comparações costumam aparecer em estudos de ortografia, variações linguísticas, pronúncia, ortopepia e normas da língua portuguesa, como em concursos públicos ou aulas de gramática. Exemplos do que está em jogo na lista: ortografia atual versus tradicional. A gente tem projétil, forma acentuada correta, e projétil, forma errada. Palavras com dupla grafia aceita, porcentagem e porcentagem são ambas corretas. Erros comuns de pronúncia ou grafia: seríssimo correto versus seríssimo. Hiperparagoge. Variações regionais ou desatualizadas: loira ou loura. O que é hipergoge? A adição de um som, geralmente uma vogal ou uma consoante no final da palavra. É um tipo de epêntese, um fenômeno que envolve a inserção de um som na palavra. Entendi. Mas vamos ver aqui, ó. O tema central da questão é a pronúncia correta das palavras na língua portuguesa. Para resolver a questão é necessário conhecer as regras de pronúncia e acentuação das palavras, além de estar familiarizado com palavras que possuem pronúncias aceitas oficialmente. A alternativa correta é a B, gratuito ou gratuito. A pronúncia correta é gratuito. Com a sílaba tônica no tui, a forma gratuito com acento na segunda sílaba está equivocada e não é aceito na norma culta da língua. Ah, então não foi isso, não foi esse tipo de chaveco que eu utilizei para resolver, né? Eu utilizei outras chaves. Tava pesquisando a chave que eu ia usar, na verdade. Esse tuito. Gratuito ou gratuito? Não, eu fiz errado aqui, né? Que procurando meus chavecos aqui. Gratuito, forma equivocada. Vamos ver. Hieróglifo ou hieróglifo, ambas as pronúncias são aceitas. A palavra pode ser pronunciada com acentuação na segunda sílaba ou sem acentuação. Projétil e projétil, ambas as formas são corretas. Pode-se dizer projétil com acento na segunda sílaba ou projétil com acentuação na última sílaba. Réptil ou réptil, as duas pronúncias são corretas. Bêbado ou bêbado, bebedo ou bêbado, ambas estão corretas, são formas aceitáveis na língua portuguesa. Ah, legal. Entendi. Então a gente precisaria conhecer isso. São as formas aceitáveis na língua portuguesa. Talvez essas são palavras aqui, ó, que são aceitáveis. Abdômen, abóboda, aborígene,
afeminado, aluguel, amígdala, arrebentar, arrebitar, aritmética, aspecto, assobiar, assoprar, assoalho, aterrissar, autópsia, azalea, babador, bebedor, bênção, berinjela, bêbado, biscoito ou biscoito, botijão ou bujão. Isso aqui é derivação regional, né? Caatinga ou caatinga, 14 ou 14, chimpanzé, cota, cotidiano, descarrilar, diabetes, dignatar. Não tem esse tanto aqui, ó. É só dar uma olhada melhor aqui, ó, quando for estudar, né, fonologia. Bom, então é isso. Hoje a gente estudou fonologia para concursos e para nós mesmos, né, para nos enriquecermos dessa técnica de espaciação de som, né? A gente consegue se tornar cada vez mais entendido sobre essa utilização, esse artifício da utilização técnica de impulsos que viabilizam o nosso cérebro a processar, né? Até porque o som, ele é um futuro ele é um tempo em nós, né? Como a gente viu no começo da apresentação, o som, ele é um tempo em nós. E como a gente utiliza esse tempo para fazer coerência e coesão dentro da nossa vida, a gente precisa treinar cada vez mais isso para a gente aumentar a nossa resolução de casos, né? De casos com a vida. Na verdade, a gente está sempre casando, né? Procurando um caso, um acasalamento para os nossos gritos se tornarem um silêncio comum. É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, então. Fui!